Bom dia! Por que se torna tão importante que a população civil denuncie as autoridades públicas e toda essa tendência que eles têm ou tiveram ou promoveram de sempre estar defendendo a drogadição? Porque é desta maneira que a gente vai conseguir chegar a um mínimo de um denominador comum do que é necessário fazer para melhorar essa sociedade. Se a gente chega num ponto onde que o juiz tem que ser advertido pela população civil, se o Ministério Público tem que ser advertido pela população civil que ele não pode estar agindo de complacência com a delinquência, que não é para isso que a gente paga imposto, que a gente paga salário para funcionalismo público devolver um serviço para a gente. Se chegamos a um ponto de uma mãe de família, de uma população civil, prestar esse tipo de informação, usar a internet para chegar a esse tipo de denominação, é porque já se perdeu tudo. É porque tudo, já, como diz o ditado popular e muito bom, a vaca já foi pro brejo, já foi. Então que sobrem 50%, 30%, 10% desses funcionários que não querem vender milho na praia, inclusive não vai ter milho, vai ter que plantar o milho também, que essas pessoas pegam o mínimo de responsabilidade que lhes resta e comecem a agir adequadamente de acordo com as boas leis e parem de fazer estupidezes e leis estúpidas e promover leis estúpidas, quando não é isso, para isso que vocês foram chamados. Porque justamente a delinquência, justamente essas pessoas sem uma noção moral, elas dependem exatamente dessa justiça, desses funcionários, dessas instituições, para pôr um parâmetro para eles. Não sou eu que preciso desses parâmetros. Eu sou minha própria polícia, sou minha própria juíza, minha própria polícia, meu próprio tudo. Eu tenho essa autonomia. As pessoas drogadição, que não tem essa autonomia e que quer adquirir autonomia em tudo que não presta, as pessoas que precisam de moderação. Mas se a polícia vai agir de propina e influir a esse tipo de delinquência, promover esse tipo de drogadição nos lugares, na frente das crianças, contra a própria Carta de Direito das Crianças e dos Adolescentes, escrita pelas próprias instituições que para isso foram criadas, então a gente vai ter que não vai mais ter que debater, a gente vai ter que realmente criar nossos próprios instrumentos, nossas próprias armas, nossa própria peleia, e não é agir de tocaia como vem o delinquente falar, não. Quando eu estou na minha própria casa, eu não faço tocaia para ninguém. Quem faz delinquência é quem não respeita a frente da minha própria casa, mesmo sendo a frente da sua própria casa. Quem é que quer instalar um maconhódromo? Quem é que instalou um maconhódromo? Quem é que não consegue viver do lado da casa da Meg por causa dos vícios, na frente dos próprios filhos, que vivem sobre ameaça desse tipo de delinquência, incluindo a própria esposa grávida? Então a gente tem que ter claro quem ameaça quem. Quem ameaça quem? Quem espancou o Renato? Isso nós estamos falando desse último episódio. E nem vou usar o texto e o vídeo para usar um episódio muito mais grave que esse, que envolve a polícia inteira do município inteiro, que não é a capital, que envolve a capital, a justiça da capital, que envolve Santa Catarina inteiro, que diz respeito a bebê, que diz respeito a criança, tá? Bebês, não é só o meu bebê, é bebês. E que as instituições usaram de má fé, de irresponsabilidade, juiz, sob efeito do comando das drogadição, e não fez o seu trabalho. E esses crimes normalmente não prescrevem, terão que ser puxados da dita gaveta, igual eu estou falando, sempre, sobre a delegacia da Lagoa, sobre a delegacia da criança,
sobre o momento que não chamam uma delinquente que acha que ela pode promover uma mesa de maconha e de droga quando ela não pode. Quando ela acha que ela pode promover drogadição, porque ela sempre promoveu isso, se é ela que está com o filho na cadeia, porque matou. Ela não pode usar isso contra uma mãe como eu, que tem 2 de menor dentro de casa, ameaçar na frente dos meus filhos, que vai tirar o filho da cadeia por causa de política. Por causa de política vai tirar o filho da cadeia e vai fazer o quê? Vai botar para quebrar para cima do meu mais velho, como se ele, um menino pequeno ainda, vai ter que se defender desse tipo de loucura. Então é esse tipo de coisa que instituição irresponsável promove. Porque essa maluca sobre efeito de antidepressivo, de índole ruim, de couraça péssima, ela só faz isso porque ela se apoia em alguém, em alguma coisa que segura a onda das pessoas desse fim de mundo que eu habito, que é é uma zona retirada assim, onde a polícia tem preguiça de interagir. É preguiça mesmo, não é que não dá, que é difícil de chegar. Isso tudo é conversa mole. Não chega aqui porque tem preguiça e porque apoia toda essa delinquência. Então eu estou usando as redes sociais para deixar isso de uma forma clara e concisa, e que outras autoridades tomem o ritmo, o rumo desse tipo de assunto, porque senão eu vou continuar batendo nessa polícia delinquente, nesse percentual da polícia delinquente de Santa Catarina, do juiz delinquente, do promotor delinquente, da promotoria incompetente. Não quer ser chamado de incompetente delinquente? Faça o seu trabalho, faça o seu trabalho. Se não for usando as próprias denúncias que estão lá para fazer um bom trabalho, faça um trabalho comunitário. Usa a polícia militar para entrar nas escolas, que é o lugar de maior delinquência no momento. O pior lugar do mundo no momento para uma criança estar é a escola. Coloca a polícia fazer um trabalho com as crianças, um trabalho decente dentro das escolas de Santa Catarina. Traz a promotoria pública, gente decente, para usar bem as leis e promover o conhecimento para os pais, para que os bons pais também não fiquem acuados de agir contra uma polícia delinquente, contra a polícia preguiçosa, contra o mimimi de sempre achar que o caso é briga de vizinho, é coisa pequena. Então, se vocês não são capazes de entrar nos lugares perigosos, então venham resolver as pequenas coisas para que não se transformem em problemas graves, em problemas grandes, em problemas como esses que afetam crianças de colo. Como esses que você abre um container e lá dentro não tem apenas quilos e quilos de droga, você abre o container e lá estão crianças. Porque quanto mais a polícia deixar para lá, mais vai chegar nesse nível, nesse ponto, e vai ser com os filhos deles mesmos. Então é hora de retomar a autonomia. Que tipo de autonomia? A autonomia que não está sendo usada, ou está sendo usada contra as coisas boas, contra as pessoas que ainda têm um pouco de bom senso, contra as pessoas que ainda não entregaram o canudo para droga, cachaça, a putaria, a sem vergonhice, a mentira e tudo que não presta.